nós nos comprometemos para com a vida. Comprometer-se para com a vida em oração, comprometer-se com Deus, com o seu projeto, com a palavra que foi lida no Criador. Foi esse o evangelho que você recebeu. O evangelho que atende o ser humano na sua plenitude. Deus não olha para você e diz assim, não, hoje eu estou aqui salvar só o corpo. Azar da alma, azar do espírito. Deus também não olha assim, não, hoje é dia de salvar almas. Mas o espírito e o corpo, azar. Não, Deus olha para todas as vidas nossas, na nossa inteireza, e deseja nos restaurar por completo. Vocês devem estar estranhando? Muitos irmãos, ausentes da nossa igreja, trabalhando no nosso encontro de casais de Cristo. O pastor Daniel está lá também, participando, ministrando. Temos vários pastores, o pastor Elisiário, o pastor Mauro, que estão lá. Temos irmãos e irmãs, casais que vieram de outras igrejas, estão apenas daqui para participar. E lá também nós precisamos de restauração, Muitas pessoas estranhadas, alguns casamentos de colapso, ou até aqueles casamentos que estão muito bem ligados, mas que igualmente precisam de uma atenção, de um cuidado para que as coisas permaneçam bem. Por isso também a nossa oração em favor deste ponto. E agora, meus queridos, nós temos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, do 9 ao 15. Mateus 6, do 9 ao 15. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos seres humanos as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos seres humanos as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oramos, Senhor, nesta manhã, buscando a tua face. Oramos, Senhor, nesta manhã, buscando a tua palavra. Oramos nesta manhã, Senhor, buscando a tua presença sobre a tua igreja, a fim de que o Senhor nos desperte, a fim de que o Senhor fale aos nossos corações, a fim de que venha o teu reino e a tua vontade se estabeleça na terra. Por isso, nós oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Por acaso, eu precisava resolver algumas coisas relativas à mudança de endereço. Quando a gente tem muitas coisas para fazer em um espaço curto de tempo, a gente até se dispõe. A gente até se dispõe a enfrentar o shopping center lotado. Tem coisas que só o desespero nos leva, Aquela pressão do momento. A pressão do momento, o calor da necessidade, a gente enfrenta a multidão e enfrenta os preços um pouquinho mais caros, mas sai com suporte de televisão, sai com as coisas todas que você precisava. E ali você ainda vê a perna, que é uma coisa que para ela é muito importante. E lá passando no estacionamento, o shopping estava fazendo essas propagandas assim: se você gasta tanto em notinha, eu fiquei pensando, nossa, esse valor aí está amarrado, gastar tudo isso aí para participar, Mas a não ser que você gasta X lá, você pode apresentar a notinha lá no próximo e levar
ali por cima, por baixo, ao nosso redor, porque nós somos seres bastante complexos. Como eu disse, Deus não está preocupado apenas com o seu corpo, apenas com a sua alma, apenas com o seu espírito. Ele se preocupa com você em todas as suas dimensões. E a nossa vida, ela é, especialmente em tempos conturbados como os nossos, marcadas por muitas dimensões que precisam ser todas elas devidamente atendidas para que a vida floresça. Eu fico pensando, quando eu leio a oração que Jesus dá como um modelo, não como uma reza a ser repetida, né? Às vezes a gente está com medo, a gente começa a Pai Nosso que estás no céu, né? Porque ela faz parte, né? No momento do pavor, a gente enfrenta a shopping center e a gente ora o Pai Nosso que nem reza, né? Mas o importante não são a superfície das palavras. O importante é o que elas comunicam acerca de como nós devemos orar. Aliás, é disso que Jesus está falando nesse trecho do Sermão do Monte. Todo o bom judeu, né, judeu exemplar, na época de Jesus tinha que ter 3 práticas pelo menos: o jejum, a esmola e a oração. E é dessas 3 que Jesus está falando nesse ponto. E todas elas têm aquela advertência: olha, se você ora na praça, mas não ora no seu quarto, se você, quando jejua, faz aquele show, aquele espetáculo óbvio, faz carinha de menininho, acorda despenteado, deixa a barba crescer, fica, né, conta para o Facebook, hoje estou em jejum no Facebook, né? Joga lá no Facebook. Se você, quando vai dar a sua esmola, sai, né, com uma banda de música, chama os marqueteiros para mostrar nas redes sociais aquilo que você está fazendo, você já obteve a sua recompensa. Eu acho isso, por um lado, bonito, porque Deus não deixa a gente sem recompensa alguma. A diferença é que há recompensas e recompensas. Quem leva uma vida baseada nesse nível de subsistência, do marketing, do show, do espetáculo, vai viver uma vida rasa. Vai conseguir tudo o que quer. E esse é um problema. Imagina a sua vida se você tivesse conseguido todas as coisas que você já quis em algum momento nela. Eu acho que eu nem plantinha, porque eu já desejei que ela morresse quando estava lá. Não é verdade? Nem nunca, né? Você morreu para mim no momento da raiva. Imagina, né? Imagina Deus dizendo amém, pá. Nunca mais falo com você. A pessoa soube, sabe? Abduzidos, os alienígenas vêm, a pessoa soube. Mas, pô, não era bem isso que eu queria dizer. Ainda bem que a gente não consegue tudo o que a gente quer. Porque aí a oração seria uma expressão do nosso ego vaidoso. Seria uma espécie de paternalismo, não, Deus que dá tudo aquilo que a gente quer, não o que a gente precisa. E aqui, na oração modelo de Jesus, nós encontramos algumas dimensões que nós precisamos aprofundar acerca da nossa vida. Meus queridos, uma coisa que eu descobri, assim, muito descoberta na minha caminhada como ser humano, como cristão, como marido, como pai, como pastor, é que abstrações, conceitos vagos, não fazem mal nenhum. Também não fazem bem algum. Agora, seres humanos de carne e osso roubam sua paciência, seres humanos de carne e osso te alegram profundamente, pessoas reais, pessoas concretas, é que dão o tom da sua vida. Enquanto você está lá, por exemplo, da adolescência aí, idealizando a pessoa, sei lá, que vai namorar, que vai casar, tudo funciona. Quando você conhece a pessoa que Deus está mandando, aí você vai descobrir. No começo, depois que baixa, né, aquela coisa da paixão, você vai descobrir que a pessoa é de carne e osso, que ela pisa no seu carro, você vai descobrir que aquele bebezinho maravilhoso, né, que a vida te presenteou, cresce e começa a tomar decisões que vão, às vezes, quase te afrontar. A vida é assim. Porque as pessoas
de carne e osso, as coisas concretas, elas é que são as difíceis de Deus. Então, quando nós fazemos uma oração Pai Nosso, assim, desencarnada, quando nós falamos de santificar o nome de Deus, quando nós desejamos que o reino de Deus venha, quando nós dizemos assim, Senhor, faça a tua vontade, aí a gente põe um parênteses, porque eu não faço ideia de qual seja, né? Assim na terra como no céu, a gente está ainda num nível de abstração que não é que Jesus nos ensina na oração. Porque na sequência, meus queridos, o céu começa a descer para a terra. É no pão que a graça de Deus toca a nossa vida. Não é por acaso que toda a nossa estrutura litúrgica, todo o nosso calendário está estruturado em torno do pão. Não para receber só no primeiro domingo do mês, para participar do pão, mas para lembrar, por exemplo, que recentemente nós passamos pela Páscoa, que é quando Jesus instituiu este sacramento da vida. Ele estava prestes a morrer, aí ele lembra aos seus discípulos, dizendo assim, façam isso em memória de mim. Partilhem o pão. Sabe por quê? Porque pão abstrato, pão que não é partido, vira decoração de altar. Pão que não se parte, não gera vida. Aliás, rapidinho apodrece. Pão que não se parte, não é sinal de vida, é sinal de morte. Então, quando Jesus nos insta a orar, ele lembra que nós não estamos pedindo o meu pão, a minha casa, a minha roupa, as minhas preocupações, o meu conforto, o meu bem-estar. Não! Jesus nos lembra da dimensão do pão que precisa ser partido. Ele está lembrando do Êxodo. Ele está lembrando do Deus que todos os dias de manhã fazia chover pão, por assim dizer, o maná. E que, ao se levantar, né, as pessoas pensando assim, bom, é hora do café da manhã. Eles abriam lá a sua tenda e se deparavam com a vida. Se deparavam com uma graça de um Deus que faz a ponte entre o céu e as terras de maneira muito concreta na nossa vida. Um Deus que não é abstrato, um Deus que quase como dizer assim, bom dia Deus, ao se encontrar com Maná. Deus passou por ali. E por onde Deus passa, a vida acontece, a vida floresce, a vida se torna mais plena. Essa é a experiência que Jesus está evocando. Um Deus que cuida das suas, das minhas, das nossas necessidades enquanto igreja, das nossas necessidades como família, das nossas necessidades como nação. E meus queridos, não vamos diminuir o valor disso. Nós, ainda que mal, ainda que preocupados, ainda que na corda bamba, ou ainda como salmistas, laços de morte me cercaram, eu fico pensando com a corda no pescoço. Ainda que sentindo o nó apertando na garganta, nós estamos aqui. Bom dia, Senhor. Bom dia, Deus. Você abriu as tendas da sua vida e você teve condições de vir aqui. Mas, meus queridos, não se esqueça que o pão que desce dos céus também nasce da terra. O pão que Deus manda é concreto. E a gente, hoje, né, de certa maneira, no mundo do trabalho de hoje, dificilmente algum de nós planta aquilo que come. Eu fui visitar 2 anos atrás o nosso seminarista Casé, lá na casa dos pais dele, em Paraíba do Sul. E a dona Ana, a mãe dele, tinha no fundo, assim, no seu quintal, um pé de feijão. Não aquele algodão, né, da escolinha. De verdade, produzindo. E ela serviu um almoço com feijão da horta dela. Eu nunca tinha passado por
Eu já tinha tomado café, quase fui uma vez numa fazenda, né? Mas feijão, eu amo feijão, né? Então foi um negócio assim, um cuidado de Deus, um gesto tão singelo. Mas a maioria de nós não planta sementes na terra. Eu imagino que quem trabalha em escritório podia pensar assim, né? Na sua realidade. A gente fica lá, né? É meio opressivo o negócio. Você fica no seu currículo lá. É uma versão secular daquele assim, tudo no teu cantinho e eu no meu, né? Você fica ali, né? Aí dá o quê? Dá lesão por esforço repetitivo, dá lesão por esforço de convivência, dá lesão por esforço de aguentar o chefe, né? Várias lesões que acontecem para quem trabalha nesse meio, lesões de ego, né? Quando o negócio não é bem aceito. Então a gente fica ali naquela. Mas eu fico pensando, que desgraceira a gente olhar para assim. Tem coisa pior do que você pensar, eu estou aqui a contragosto. Eu estou aqui fazendo um trem que não serve para nada, porque o chefe pega aqui nem sabe que eu existo. Ele só lembra do meu nome quando manda passar no RH, ainda era meu nome. Sabe aquela. É uma vida que adoece a gente. Adoece. Aí você sai do currículo, você entra no currículo imaginário do metrô. Metrô tem currículo. Vocês nunca viram? Você fica assim, né? É um currículo imaginário. Aí você está ali, adoecendo. Você pensa, pô, eu podia estar vendo o filme do Pelé, lá no Chaves, né? Eu podia estar em casa, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, menos esse inferno da Praça da Sé, nesse horário. Baldeação. Aquela voz, né? Desembarque pelo lado direito, você fica naquela dança. Você quer desembarcar pela esquerda ou pela direita, né? Você fica naquela loucura aí. E se acotovelando com as pessoas. É uma vida que adoece. Adoece a mente, adoece o corpo, adoece a alma, adoece o espírito. Mingua a nossa existência. Que desgraça quando a gente só vê isso. Porque, meus queridos, não se esqueçam que o bom dia a Deus que os hebreus davam no Êxodo era com o pó da estrada também. Era, como disse em 1 Pedro, na peregrinação. E nós todos não chegamos à terra prometida. Não se engane. Não se engane. Se você acha que chegou, cuidado. Falta alguma coisa. Provavelmente foi o diabo que apresentou o ataque. Provavelmente foi o seu ego que quis se acomodar. Não foi Deus. Pois enquanto nós respiramos, nós caminhamos com Deus. A peregrinação do cristão, da cristã, dura a sua vida inteira. E depois também. Porque nós estaremos com Deus para você. Toda a sua vida é um buscar espaço, é um buscar fontes, é um buscar caminhos, é um buscar a presença de Deus. E se não for assim, há algo adoecido. Aí nós olhamos a vida pelo lado ruim, do pó da estrada, do desconforto, da cama estranha, do não ter certeza sobre o dia de amanhã, aliás, quem tem hoje em dia, isso adoece. Mas quando você vê quanta vida, quantas bonequinhas cabem dentro do pão, quantas vidas fizeram que você estivesse aqui hoje, quanta graça há nessa atuação de pessoas que você sequer se lembra. Alguém plantou. O feijão não nasce dentro do saco no supermercado. Não nasce. Pode ser que tenha vindo lá da porta da Dona Mariana, da Dona Ana, não sei se ela vende o feijão, um empacotador de feijão. O pão que você come não nasceu lá na baia do supermercado. Muitas pessoas estão envolvidas para que você tenha pão. Muitas pessoas estão envolvidas para que você tenha vida. Há muita graça oculta por debaixo de um metrô lotado. Há muita graça para ser descoberta no cubículo, porque a vida está acontecendo. É muito melhor você pensar, olha, pode ser que não seja o meu emprego dos sonhos. Isso muitos pensam. Pode ser que não tenha sido para isso que você estudou. Isso é uma realidade, né? Eu me lembro, uma vez, eu peguei um táxi no dia, eu tinha 15 anos, mas séculos já, né? E me chamou muita atenção, isso foi um golpe de realidade para mim. Estava pensando em que curso universitário eu ia fazer, estava pelos 15, 16, a gente começa. Aí eu queria fazer biologia, eu queria fazer história, pensei em fazer física, estava super confuso, né?
sonhos dele, e naquele momento aquilo era o pão nosso de cada dia, para ele e para a família. Era naquela terra que ele estava semeando. E às vezes a gente fica lá diante do teclado, aquela telinha que precisa da pau. Quando você bate uma tecla, você está semeando algo. Quando você se acalma numa reunião tensa, você está semeando algo. Quando você levanta de manhã e pensa, puxa, que bênção, eu vou passar pela Sé, você está semeando algo. Porque a vida, meus queridos, é assim. E é assim que o pão nosso vem. Deus nos dando forças para o trabalho, Deus nos colocando pessoas no caminho que às vezes na nossa necessidade nos auxiliam, Deus nos dando esperança de entregar mais um currículo, Deus nos dando esperança de acordar mais um dia, show tristeza, eu vou viver. É o pão que você precisa, é o alimento, é o sustento, para que você possa concretizar a vontade de Deus na sua vida, para que você possa sentir que o reino de Deus chegou com poder aonde você está. E para que você se lembre que a terra é fundamental. É interessante porque Jesus ensina a dizer, faça a sua vontade na terra como no céu. Porque no céu não tem problema, né? O problema é, como os jovens, a treta é aqui, né? A treta é aqui, a bagunça, os problemas, os conflitos são todos aqui. Conflitos de interesses, conflitos em torno da terra, em torno da divisão dos frutos da terra, conflitos no mundo do trabalho, conflitos no mundo das coisas que nós fazemos todos os dias para a nossa subsistência e da nossa sociedade. É por isso que tem gente fazendo protesto. É porque tem gente que está vendo que a terra está a perigo. Tem gente que está percebendo que pode ser até que hoje ainda dê para respirar. Mas para os filhos está difícil, para os netos, só por Deus. É gente que tem motivo nas suas queixas, assim como nós muitas vezes temos motivos para nos sentir bem. São dois lados da mesma moeda chamada vida. E meus queridos, minhas queridas, quando Jesus fala de dívida na oração, ele está falando de dívida. A gente precisa entender a estrutura do pensamento do judeu na época de Jesus. Desde o Êxodo, quando eles entram na terra prometida, Deus diz assim, a terra é posse inalienável. Você não pode vender a herança da sua tribo, você não pode passar adiante, você não pode desprezar a terra, porque a terra é considerada nesse aspecto santo, é dali que sai a vida, é por ali que Deus abençoa, é por ali que nós ganhamos o nosso sustento. A nossa terra é o nosso emprego, a nossa terra é aquela pessoa que às vezes não ganha salário, mas faz a família funcionar. Tem gente que semeia a terra e não ganha muita coisa não, ganha cobrança, né? Mas está fazendo acontecer na vida. Não está gerando dinheiro, mas está gerando vida. Está envolvida com a terra. E meus queridos, na época de Jesus, como hoje é, basta um ano ruim para um pequeno agricultor que a casa cai. Porque você gira a plantação com a semente que recolhe da produção do ano anterior, aquela que você retira para produzir, para colocar, né? Para sustentar a sua família, e parte volta para a terra para produzir. Se a colheita não for boa, você não tem semente. Para o ano seguinte, o que você tem que fazer? Tem que emprestar, pede, clama. A pessoa te dá, tudo bem, ano que vem você me paga, tal. Se a colheita não for boa de novo, você precisa dar uma garantia nesse trem, você dá a terra como garantia. Tudo bem, se não der certo, você fica com a terra. Era isso que estava acontecendo na época de Jesus. Os romanos haviam chegado e as pequenas famílias estavam desestruturadas. E Jesus vinha desse meio. Jesus tinha familiaridade com essas preocupações. Com gente que estava vendo o filho morrer de fome e estava sendo jogado para fora da terra que sempre viveram. Então, quando Jesus diz perdoa as nossas dívidas, Jesus está dizendo assim, acaba com essa loucura de roubar uns dos outros. Acaba com essa loucura de não deixar que as pessoas tenham o necessário para a sua vida, para o seu bem-estar. Perceba, você tem terra, mas às vezes o outro está perdendo
a vida. Terra e vida. Não interessa o emprego maravilhoso que nós tenhamos, enquanto há pessoas ao nosso redor que estão sofrendo. Nós como igreja, nós como cristãos, que oram isso de verdade, e não como mera abstração, precisamos clamar o perdão das dívidas. Precisamos romper os ciclos de morte. Precisamos que o reino de Deus se manifeste de maneira muito palpável, como uma semente que é colocada na terra e vira um sinal de vida. Sempre que nós ouvimos algum clamor popular, pode ser que a gente não entenda, pode ser que a gente não tenha nem simpatia pelo que as pessoas estão fazendo, mas é muito provável que por baixo dessa superfície de antipatia tenha gente sofrendo, tenha famílias desestruturadas, tenha gente que, ao contrário da maioria de nós, estão passando um aperto tremendo. Os laços de morte estão lá. E aí, meus queridos, minhas queridas, nós temos que, como Jesus, convidas. Quando Jesus ora assim, Ele está colocando no centro das nossas preocupações a vida das pessoas fragilizadas. É com essas que Deus se preocupa de maneira muito mais especial. E eu sei das minhas fragilidades. E eu sei que você sabe das suas. Agora imagina se vem um tropel de pessoas que são insensíveis à sua dor e pisam na sua cabeça. Como você se sente? Indignado, revoltado, humilhado, sujo, clamando a Deus: Senhor, faz alguma coisa porque não dá. É disso que Jesus está falando. Que a esperança, que a vida possível, meus queridos, minhas queridas, porque nós podemos restaurar a nossa comunidade e falar em nós. É o nosso pão, é a nossa terra, é o nosso ganha-pão, que precisa ser colocado a serviço do reino de Deus. E aí, no fim, Jesus nos fala que a gente não pode cair em tentação. A tentação, meus queridos, do louvor é a pior de todas. A tentação do ainda não aconteceu comigo. A tentação do eu não sinto simpatia alguma por aquela classe, por aquela causa. Aquele sentimento que destrói a comunidade, que destrói o país. Aí joga pessoas contra pessoas, joga famílias contra famílias, e dentro de casa joga marido contra mulher, joga pais contra filhos, joga as pessoas o tempo todo, umas contra as outras. É o caminho da tentação. O caminho da tentação provoca como se você passasse o sinal vermelho e pegasse no meio a pessoa que estava passando. É assim que isso faz na nossa vida. A tentação causa isso. Jesus diz assim: fique atento. Para não cair em tentação, ouça mais as pessoas que estão ao seu redor. Ouça mais a sociedade. Ouça mais a Deus. Ouça mais o clamor de justiça. E se lembre, porque aí Jesus faz uma retomada de um assunto, que é justamente o perdão. Se lembre que a única vida possível é em comunidade. Se alguém pisou no seu calo, se alguém lhe fez algum mal, se você se sente menosprezado, se você se sente diminuído pela vida, se você se sente sufocado por alguém que está, às vezes, muito perto de você, lembre-se de afastar também esse laço de morte, pois nós precisamos perdoar as pessoas as suas ofensas. É a concretude dos relacionamentos, de gente que pisa nele, porque não são como nós, porque não são marionetes sobre as quais nós tenhamos controle, porque agem de maneira imprevisível, porque não cumprem o prometido, porque são humanas, apenas e tão somente humanas, como você e como eu, humanos à procura de graça, humanos à procura de caminhos, humanos à procura de vida, humanos à procura de Deus. E nós, se conhecemos mesmo o Senhor, e se essa oração não é vazia, se essa oração tem muitas camadas, se essa oração é uma verdade na nossa vida, nós precisamos aprender a lidar com gente, lidar com diferenças, lidar com conflitos de interesses, lidar
com graça, com justiça e com verdade com a vida. É assim que o povo de Deus é. É assim que se estabelece a nossa peregrinação. É assim que Deus cumpre a sua vontade na minha e na sua vida. Quando há um equilíbrio. Nós cuidamos da terra, nós cuidamos do mundo do trabalho, nós cuidamos do sustento da obra de Deus, da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos. Quando nós dependemos profundamente de Deus, mas quando nós lembramos das pessoas que estão ao nosso redor também. Pessoas que têm nome, pessoas que têm endereço, pessoas que têm história, e às vezes com você uma história mal resolvida, pessoas que pisaram no seu carro, pessoas que te tiraram do sério, pessoas das quais você talvez já tenha desistido há muito tempo. Aprenda a recomeçar. Desate esse laço de morte. Aprenda a colocar Deus no centro. Aprenda a agir como Deus age. Ou você acha que Deus está feliz com o estado da nossa nação? Você acha que Deus está aplaudindo nos céus o que está acontecendo em Brasília? Você acha que Deus está aplaudindo nos céus o estado de desagregação familiar que nós vivemos? Você acha que Deus aplaude nos céus a nossa autossuficiência? Você acha que Deus aplaude nos céus essa vida rasa que a gente leva? Você acha que Deus aplaude nos céus a sensação de morte que é trabalhar e não ter sentido nisso? Você acha que Deus está compactuando com a morte? Meus queridos, Deus põe a vida no centro da oração. Para que nós possamos colocar a oração no centro da vida. Mas Deus também põe a oração no centro dos relacionamentos. Para que nós entendamos que os relacionamentos são parte do centro da vida. Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Relacionamento com o corpo de Cristo, porque cabe muita vida nesse corpo. Cabe muita vida nesta terra. Cabe muita vida nesta oração. Se Deus for o centro, se as pessoas estiverem ao centro, se os relacionamentos forem saudáveis, e se você aprender a viver como um filho e uma filha do Deus que nos regerou, nos ressuscitou de semente incorruptível. Seja essa boa terra, divida o pão, divida as dores, divida os seus ouvidos, divida as suas preocupações, divida a vida para que ela se multiplique. Compartilhe, transforme a sua caminhada aqui na terra, não num trabalho penoso, mas numa experiência da graça de Deus. Aí, tudo estará no seu devido local. Eu amo ao Senhor, diz o salmista que lemos no início do mundo, porque Ele ouve a minha oração e ouve o meu clamor. Eu amo ao Senhor, porque Ele tira os laços de morte. Eu amo ao Senhor, porque Ele fala de pão. Eu amo ao Senhor, porque Ele fala de terra. Ele fala da nossa vida. Ele fala da sua vontade para mim e para você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ame a esse Deus. Ame as pessoas. Ame a igreja do Senhor. Ame o seu país. Ame a luta pela vida. Porque Deus é contigo. Deus te abençoa. Deus já te perdoou. Deus te deu um novo início. E nós seguimos em frente. Sob o olhar, sobre a graça daquele que nos ama profundamente. O nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. Obrigado. Querido Deus, como já confessamos, não queremos nos amoldar a este mundo. Mundo de guerra, mundo de ódio, mundo de desprezo pela vida, um mundo que atende a interesses muito particulares de grupos muito reduzidos, enquanto uma grande quantidade de todos e todas nós sofrem. Santo Deus, desperta em nós a centralidade do teu reino na nossa vida. Desperta em nós a centralidade da oração que fala de pão e terra, que fala de vida, que fala de perdão, que fala de novos começos, para que a tua seja a honra, a glória, o domínio, o poder, o louvor, a exaltação pelos séculos dos séculos, para que o teu nome sobressaia, para que se veja a tua justiça, para que se veja o teu reino, para que a tua vontade seja
seja feita aqui na terra, que construímos, que lutamos, que amamos e, acima de tudo, a qual o Senhor nos pôs como cuidadores e cuidadoras. Ensina-nos, Senhor, a gerir os nossos relacionamentos com graça, a aceitar a humanidade das pessoas, porque nós também somos frágeis, porque nós também pisamos muito nos calos das pessoas, porque nós também pecamos, mas nós fomos perdoados pelo Senhor, e isso nos ensina a igualmente semear perdão e vida por onde passamos. Ensina-nos também, Senhor, a ser mais generosos para com os nossos irmãos e irmãs. Generosos de tempo, generosos de ouvido, generosos de mãos, generosos no suor do rosto, generosos com os joelhos calejados de oração, generosos porque Tu és bom e supres todas as nossas necessidades. Que nós possamos também olhar a vida com bons olhos, que ao abrirmos a tenda do nosso existir todas as manhãs, nós vejamos ali com cuidado, nós demos bom dia ao Senhor e encaremos o que tiver que encarar com coragem, com ousadia, com graça vinda dos céus e concretizada aqui na terra. Assim, Santo Deus, seja conosco nesse tempo conturbado no nosso país. Dá sabedoria aos nossos congressistas, dá sabedoria, Senhor, ao presidente, dá sabedoria ao governo do Estado, às prefeituras, dá sabedoria ao Teu povo para que faça as demandas justas, para que se mobilize, dá sabedoria, Senhor, para que nós construamos uma manhã que agrade ao Senhor, para que nós construamos uma nação santa, para que nós construamos uma parcela, um sinal do Teu reino aqui na terra, com a Tua bênção e com a Tua direção. Ouve, Senhor, a nossa oração. Livra-nos da morte, dê-nos vida abundante, pois oramos em Cristo Jesus. Amém.